Como você vai realizar o que você quer na sua vida se você não estiver bem? Então hoje nesse vídeo eu vou trazer aqui alguns dados atuais, para vocês poderem ver como isso já tem impactado a vida das pessoas e trazer alguns paralelos de explicação de como é que a gente consegue entender isso no Oriente, que traz caminhos e percepções para que a gente possa compreender um lugar pessoal, interno e muito mais profundo para buscar mudanças, para que a gente realmente consiga atingir aquele caminho que a gente quer. Então, eu vou trazer aqui alguns dados aqui para vocês. O primeiro deles é aqui do Global Burden, que fala assim, transtornos mentais dobraram desde 1990 e agora afetam 1,2 bilhões de pessoas no mundo, o equivalente a 14,5% da população global. A ansiedade e a depressão lideram. Cresceram 158% e 131% respectivamente. Pela primeira vez na história, transtornos mentais se tornaram a principal causa de incapacidade global. Olha como isso aqui é forte, gente. Incapacidade global. Incapacidade de fazer aquilo que você quer fazer. Fazer as coisas que você precisa fazer. E isso afetando a nossa mente te tira do eixo com muita facilidade. E eu vou explicar isso daqui a pouco quando eu falar um pouco mais do Oriente. Beleza? Então pega aí, fica comigo aí para você prestar atenção. Mesmo assim, os governos destinam apenas 2% do orçamento de saúde à saúde mental. Então, isso aqui é um outro ponto que pega aqui para nós, né? Então, assim, a medicina ocidental, ela já traz esses dados, né? Que muita gente já está passando por esses problemas e isso já é constatado em como interfere a sua capacidade de fazer as coisas que você quer. Agora, o ponto que eu queria conectar aqui é exatamente a relação que a gente tem com isso sobre o estar bem, o estar feliz. Então tem até um outro ponto que menciona aqui, que fala assim, né? O Ocidente tem os dados, 1,2 bilhões de pessoas têm sofrimento emocional. A ciência confirma que quem não está bem não consegue realizar. Então o que isso significa? Isso significa que o que você sente e esse lado afetivo supera esse lado racional, entende? Então isso é muito forte, gente. Isso aqui pega muito. Isso tem acontecido demais, né? A gente percebe isso. Você vai perceber isso no seu ciclo, na sua vida pessoal, nos lugares mais próximos, com as pessoas que você fala. Então você vai observar isso. E é exatamente nesse ponto que o programa PISA trabalha, inclusive, né? Para a gente conseguir superando doenças cardiovasculares e câncer. Esse dado está aqui, eu não fui atrás, confesso, mas é uma coisa que forte. Um dado da Organização Mundial da Saúde, que fala que mais de 1 bilhão de pessoas vivem com transtornos mentais. O custo só para depressão e ansiedade hoje, para a economia global, já ultrapassa $1 trilhão por ano. Trazer exatamente condições internas para você ganhar essa autonomia de se conduzir, através de conceitos simples, mais profundos, que são ensinamentos milenares, que existem há muito tempo, que eu trago, né, principalmente aqui através da linha do Oriente, para que a gente possa trazer ajustes e compreensões para não se desvirtuar, não perder muito o caminho, mediante aos balanços que a vida traz, porque vai acontecer, então a gente precisa estar firme e ter formas de poder ter esse nível de flexibilidade, assim como os bambus, para poder dançar com a vida, porque tem hora que aperta mais mesmo, isso vai acontecer, é inevitável. Então, como é que a gente consegue passar bem pelos momentos, passar bem pelos entendimentos? Então, se a gente se molda rapidamente e constantemente de acordo com todas as influências que acontecem na sua vida, a gente não dá conta de ficar bem. Porque um dia você está para um lado, outro dia você está para o outro, um dia você está irritado, um dia você está feliz, um dia várias coisas boas acontecem, aí outros dias algumas coisas que não tão agradáveis acontecem. Então, se você se vincular muito a tudo o que acontece, você não vai conseguir ficar bem, porque as coisas variam, as coisas mudam. Para quem trabalha por conta, então, ainda tem esse aspecto que dá para perceber até um pouco mais, né? Mas isso é um outro assunto aí para um outro momento, né? Mas por conta da influência que você pode perceber no seu dia a dia, de como você se percebe quando as coisas estão acontecendo relativamente boas, ou quando você se percebe quando as coisas estão acontecendo relativamente ruins, entendeu? Então, a medicina oriental, ela vai trazer um lugar muito mais forte de você trazer esse eixo para você. Então, quando a gente, toda hora, aquela frase que todo mundo já conhece, né, de tipo, o caminho é para dentro, é verdade. Mas como é que a gente, de fato, coloca isso em prática? Então, a gente tem que ter mecanismos de reflexão, mecanismos de respiração, de ampliação de consciência,
de exercícios que tragam isso para a nossa vida, para que a gente possa realmente passar por isso nas horas que esses movimentos mais desconfortáveis ou que balancem mais possam acontecer. E é exatamente esse tipo de coisa que a gente trabalha no programa do PISA. Então, um dos paralelos que eu queria trazer aqui, a gente tem que pensar um pouco no ano do cavalo, que é o ano que a gente está vivendo, né, nesse momento de 2026. Então, esse ano aqui é o ano que é chamado de cavalo de fogo. Tá? Então, você tem o cavalo e você tem a influência do fogo sobre esse ano. Então, eu já tenho falado um pouco isso, né, em alguns lugares, algumas redes, para quem me acompanha, que o cavalo, ele tem uma regência do tempo. O cavalo, ele rege a força do tempo. Quando a gente fala de reger a força do tempo, naturalmente a gente está falando dessa capacidade de organização. Agora, uma coisa que é importante da gente compreender é que quando você traz a frequência do cavalo que atua sobre o planeta e naturalmente sobre a nossa vida, você tem uma frequência similar dentro do nosso corpo que também ressoa mais com essa força do cavalo, que no nosso corpo é o coração, é o órgão do coração, tá bom? E o que isso significa? Na medicina chinesa, o coração e a mente são a mesma estrutura psíquica. Então, aí você já consegue ligar com todos esses pontos que eu estava trazendo agora, né? Dos transtornos mentais, o aumento, tudo isso que já vem acontecendo, né? Nesse ano se intensifica muito por conta, né, da capacidade, da influência que o ano do cavalo tem, especificamente na nossa mente. Então, você se desorganiza sem você perceber no ano do cavalo. Você passa um tempo e você não consegue nem perceber como é que passou aquele 1 mês ou 2 do que você estava fazendo. Então o cavalo, ele é forte. Então, o cavalo, ele tem esse contraponto, né, de você... Presta atenção nisso aqui, hein, que isso aqui é um ponto-chave para você poder seguir bem o restante desse ano e conseguir realizar as coisas que você quer. O cavalo, ele é um signo de muito movimento, essa percepção muito mental. Beleza? Então isso coloca a gente num movimento de acelerar, de fazer as coisas. Porém, como sempre você vai observar, na medicina oriental você vai ter esse contraponto que vai fazer um paralelo entre o yin e o yang, entre a expansão e o recolhimento. Então quando você tem uma força de movimento muito intensa, que é o que se pede muito no ano do cavalo, acaba pedindo o que pra gente? Silenciamento, pedindo para que a gente consiga ancorar um pouco melhor essa força de silenciamento para poder, de fato, ter a força necessária que o cavalo pede para se movimentar. Senão a gente trava. E esse é um mecanismo que é um pouco delicado de você conseguir encontrar no ano do cavalo, porque você vai ter aquela sensação de tipo assim, eu tenho tanta coisa para fazer e realmente várias portas, como é que eu realmente consigo encontrar um silenciamento nesse nível em um movimento que me pede para fazer várias coisas? Então é exatamente nesse caminho que a sua meditação tem que começar. Mas abrir espaço, nem que seja aos poucos e no seu dia a dia, da forma que você conseguir nesse momento, já vai começar a te ajudar. Busque esse movimento de fato se concentrar em você, de fato respeitar um pouco mais o silenciamento e perceber o que esse silenciamento está tentando te trazer. Então, muitas vezes não é fácil encarar os medos e as inseguranças que isso vai trazer, principalmente no dia a dia, no movimento, né, do dia a dia que a gente tem hoje, na rotina que a gente tem hoje, para quem vive, vamos dizer assim, um estilo de vida mais comum, muito ligado a trabalho, contas e família e por aí vai. Tá? Mas procure começar a encontrar esse espaço e traga essa persistência mesmo de movimento para você. Tá bom? Então esse é um dos paralelos que eu queria trazer na medicina oriental para que você possa começar a conectar, né? Que sempre o que está acontecendo e que já é comprovado pela ciência já tem sempre esses outros lugares do Oriente que já falam sobre isso também, porque são coisas que a gente vive desde que o mundo é mundo, beleza? Então, para você que está buscando, né, de fato, encontrar um caminho de mais clareza, de mais assertividade, de conseguir realizar mais aquilo que você quer, e essa filosofia oriental, esse mecanismo faz sentido para você, entre em contato aqui pelos links abaixo, que tem aqui o formulário, a página de vendas, para você poder conhecer um pouco mais do programa PISA, a gente poder conversar e você realmente entender se você está mesmo no momento de passar por uma jornada dessa com a gente aqui, beleza? Então vou ficando por aqui, meu grande abraço para vocês e muita força para seguir adiante, que esse ano tem muita coisa para realizar, muita coisa para fazer ainda. Tamo junto, oriente-se com o Oriente.